Bom dia a todos. Começamos agora a reunião de acolhimento com os alunos de administração do primeiro ano matutino da Universidade Estadual de Londrina, turma 1000 e turma 2000. Sejam muito bem-vindos a esse momento tão diferente na história da graduação em administração da UEL. O objetivo dessa reunião é apresentar para você, aluno ingressante do curso, como as atividades se darão nesse momento de pandemia com a retomada do calendário acadêmico da graduação, ok? Eu passarei algumas informações, em torno de 1 hora é a minha fala. Na sequência, eu abro para as perguntas, já que são muitas, algumas nós ainda estamos construindo as respostas, ok? Então, fique à vontade, ao final da minha fala, para se inscrever para falar no chat, ou mesmo para colocar a sua pergunta no chat, que o professor Tiago Spiri nos acompanha com o login do colegiado, portanto, aparece meu nome aí, quando ele postar as atividades no chat. Então, você fique à vontade para colocar, que ele me ajuda depois a controlar essas perguntas, ok? Além disso, ele vai colocar no chat também a lista de presença, para que você possa registrar a sua participação nessa atividade. A nossa fala de hoje, ela passará por alguns assuntos. Nós começaremos com algumas reflexões iniciais que eu montei nesse período de pandemia sobre a minha situação, mas eu montei a minha realidade para que cada um possa refletir como tem vivido esse momento. Falarei na sequência sobre a retomada das aulas na graduação, como ela vai se dar e qual o regulamento para isso. Eu apresento para vocês também algumas regras de etiqueta digital que nós devemos assumir nesse momento diferente do processo de ensino-aprendizagem. Passo a programação de retomada para o primeiro ano do curso, as informações importantes e encerramos a minha fala aqui com os canais de comunicação oficial desse momento. Bom, se vocês se lembram, nossa aula começou no dia 2 de março. Dia 2 de março, o colegiado organizou com vocês um programa de recepção de ingressantes, em que vocês tiveram interação com os veteranos, passearam pelo calçadão da universidade, conhecendo aí onde fica o RU, onde fica a biblioteca, onde é o Pinguim, onde é a Prograde, a reitoria. Então, vocês puderam fazer esse passeio, o pessoal do CA, o pessoal da Business também apresentou para vocês o que é a empresa júnior, o pessoal da Atlética explicou como funciona a Atlética, o centro acadêmico esteve sempre junto com a gente, na presença do Johnny e do Matheus e toda a equipe do CA, que nos apoia muito nesse momento, né, de retomada das atividades. Depois desse breve momento aí de integração e de acolhimento dos ingressantes, eu apresentei características do curso, mostrei para vocês como funcionam os 4 anos de curso que nós temos de administração, como ele é organizado. Eu apresentei também regras da universidade, no sentido de qual a nota que precisa tirar, qual o número de faltas que pode ter, o que faz o aluno ficar retido ou não numa disciplina. Então, eu passei um monte de orientações para aqueles alunos que estavam nessa primeira semana, 2, 3 e 4 de março, e na sequência vocês já tiveram contato com alguns professores do semestre do primeiro ano de administração. Então, nesse primeiro ano, vocês têm aulas mais genéricas, né? Eu brinco com os alunos que no primeiro ano a gente leva meio que um choque de realidade, porque você vem para a UEL achando que vai já começar coisas muito específicas da carreira e é apresentado para vocês um universo mais contextual, e da administração mesmo, vocês passam a ter apenas 2 matérias, que é a disciplina de Fundamentos de Administração, que o professor Paulo Pegino e o professor Fábio Couto apresentam, e vocês também têm a disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa em Administração, com a professora Adriana. Essas são as 2 únicas matérias que vocês desenvolvem nesse primeiro semestre do curso de administração. Fora isso, vocês terão
a disciplina de sociologia, vocês terão a disciplina de economia e terão a disciplina de psicologia, ok? Tudo visando te dar um conhecimento mais geral, para que a partir do segundo ano vocês comecem a contactar mais especificamente conhecimentos específicos da área de administração, como marketing, logística, produção, gestão de pessoas, finanças, ok? Então, esse é um ano mais genérico, certo? Depois dessa semana de acolhimento, mais para frente, eu farei novamente essas explicações sobre o curso, porque nesse período de isolamento, nós tivemos, a UEL chegou até a 10ª chamada do vestibular. Então, nós tivemos muitos ingressantes que não participaram dessa recepção aos calouros, essa recepção aos integrantes que eu fiz lá em março, ok? Então, eu farei isso novamente antes de começar as disciplinas de vocês, que está prevista para o dia 20 de julho, já vou mostrar esse dado, certo? Então, hoje aqui, a proposta é mostrar um pouquinho para vocês como se dará essa retomada das atividades nesse momento específico de pandemia. Tudo que eu vou falar aqui, pessoal, vale só enquanto perdurarem os efeitos da pandemia e nós não tivermos autorização das autoridades sanitárias para o retorno presencial na UEL, ok? Então, isso precisa ficar muito claro. Nessas 2 semanas de aula inicial, em março, que vocês já tiveram contato com alguns professores, né, quem já estava naquele período, nós tivemos 2 semanas de aula, tivemos aula no dia 16 de março, e na sequência, já saiu a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, e aquele curso que vocês iniciariam teve que ser postergado. Então, de março até aqui, a universidade vem debatendo e estudando formas de retomada das atividades acadêmicas. E quando o calendário, então, foi suspenso, os professores começaram a se organizar para desempenhar planejamento para essa retomada, ok? Mas, ao mesmo tempo que o calendário foi suspenso, eu, na minha ingenuidade, imaginei que, não estando presencialmente na universidade, eu conseguiria fazer um monte de coisa que eu gostaria de fazer e, infelizmente, a correria do dia a dia não me permitiu. E você, né, que tinha uma expectativa de estudar, de entrar no curso superior, começou esse curso 2 semanas e tudo isso aconteceu com a gente, né? O mundo desmoronou na nossa cabeça e continua desmoronando. Então, eu, professora Thaís, vocês ainda não me conhecem, eu vou dar aula para vocês, para a turma 1000 e 2000, no segundo semestre desse ano, com a disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa 2, então eu complemento aquilo que a professora Adriana vai apresentar, eu complemento no segundo momento da disciplina, que é o segundo semestre desse ano letivo, ok? Bom, então, para quem não me conhece, eu sou a professora Thaís Bácaro, eu sou atualmente a coordenadora do curso de graduação em administração da UEL, eu sou casada, tenho 2 filhas, a Bruna, que tem 9 anos, e a Maria Fernanda, que tem 2 aninhos. Então, quando começou esse período de isolamento e que nós tivemos que ficar em casa, eu fiz uma série de expectativas na minha cabeça. A primeira expectativa que eu tinha é que eu ia conseguir maratonar tudo que eu queria no Netflix, a começar pela Casa de Papel, que eu ainda não consegui assistir, e eu gostaria muito de ter assistido. Se bem que não tem fim, né? Eu não gosto de coisas que não tem fim, mas daí já fico esperando a próxima temporada. Eu queria assistir todas as 9 temporadas do Suits, só que cada temporada tem uns 20 episódios de mais ou menos 45 minutos. Gente, eu acho que eu não tô nem na segunda temporada ainda. A única coisa que eu consegui assistir no Netflix, e eu recomendo que vocês assistam, é uma série chamada 100 Humanos, que é um experimento feito com 100 pessoas, escolhidas de forma estatística aleatória, muito bacana, e que é um experimento sobre comportamento humano.
Até eu recomendei para os alunos do quarto semestre, que são meus alunos agora na disciplina de gestão de pessoas. Então, foi o único que eu consegui assistir, porque, se eu não me engano, são 6 ou 7 episódios rápidos, então eu consegui assistir. Mas qual foi a minha realidade a partir dessa expectativa que eu tinha? Bom, a minha realidade, gente, foi assistir Baby Shark no YouTube, um tal de Cocomelo, que eu nem sabia que existia, mas aquela programação do YouTube, né, que vê que você está assistindo uma música infantil para uma determinada faixa etária, ele já vai puxando outros vídeos, e apareceu esse tal desse Cocomelo, que a Maria Fernanda só quer assistir isso. O bom é que ele é inglês, então, de certa forma, está sendo útil. Estou treinando aí, pelo menos as partes do corpo, as comidas, os animais, está tudo treinado aqui na minha cabeça. E com a Bruna, que tem 9 anos, é um tal de assistir DPA, gente. Alguém tem irmão pequeno aí? Detetives do Prédio Azul, que passa no Globo. E agora tem até um desafio do DPA no TikTok. A gente tem que fazer dancinha para postar no TikTok sobre essa música aí, desse desenho, dessa novelinha, sei lá como chama isso, que passa no Globo, que é para a faixa etária da Bruna. Além disso, tem o tal do Lucas Neto, que eu já fui até no show lá no Marista, aqui em Londrina, com a Bruna, para conhecer, e esse bonito aí faz episódio novo todo dia, ou seja, na hora desse episódio dele, tem a maior guerra, porque uma quer assistir o Baby Shark, a outra quer assistir o Lucas Neto, eu quero assistir o Netflix com as minhas coisas, e é uma bagunça, gente. Então, a minha expectativa foi por água abaixo, Matheus, tem gente falando que não consegue acessar a sala. O professor Tiago tem que acessar com Gmail, viu, Matheus? Sem Gmail, na verdade, tem que acessar com o login UEL, que já foi pedido aí 1000 vezes para vocês fazerem. Se você tiver com o seu login UEL, você não precisa pedir permissão. Agora, se você não está com o login UEL, você vai ter que ficar esperando o professor dar autorização para você entrar. E nesse momento, quem está fazendo isso é o professor Tiago Spiri, porque a aula já começou. E o próprio Google Meet entende que se a aula começou, não é para o pessoal entrar mais. Mas quem está tentando acessar, Matheus, fala para sair do link, entrar de novo, que o Tiago Spiri vai fazer a autorização desses alunos. E reforça, viu, com apoio aí do Matheus e das nossas representantes de turma, né, a Heloísa e a Marcela, que é importante ter o login UEL, porque daí o aluno não depende dessa permissão, certo? Então, essa foi a minha primeira expectativa frustrada. O Paulo está falando das coisas dele aí, mas ele vai ser papai fresco, ele vai ver bem, que vai mudar muito, viu, Paulo, a rotina da casa. Muita coisa para melhor, mas você vai imaginar o que vem pela frente, ok? Olá, Paulo, a minha expectativa. Dormir. Ai, como eu achei que na quarentena eu ia conseguir dormir. Gente, a minha realidade tem sido de uma mãe mega cansada, uma cama tudo tumultuada, cheia de pezinhos. Essa noite mesmo foi o samba do Crioulo Doido. A Maria Fernanda ainda usa fralda. Ela falou 1000 vezes dormindo na cama comigo, xixi, xixi. Acho que ela fazia xixi e, sei lá, gelava o bumbum e ela acordava. Vira e mexe, ela cantava um pedaço de uma música do Cocomelo. Dormindo, gente, isso tudo dormindo. A Bruna, que já tem 9 anos, mas que agora inventou de assistir esse DPA, que fala de bruxa, de feitiçaria, com muitas coisas, agora ela tem medo e de madrugada, ela também quer dormir na minha cama. Gente, minha cama é uma cama normal, imagina, essa muvuca toda. Então, a realidade tem sido uma mãe cansada, porque dormiu mal pra caramba, e que vai arrastando ao longo do dia. E a expectativa, de novo, foi lá embaixo. Olha essa, Drica. Drica, olha essa expectativa. Eu tenho, gente, uma caixa aqui de trabalhos que eu desenvolvi ao longo dos últimos tempos e que eu não consegui transformar num artigo. São trabalhos, inclusive, que eu fiz com os meus alunos de METEP 2. Há 2 anos atrás, nós fizemos um levantamento com todos os alunos do curso sobre
satisfação com o curso. Cada grupo fez a pesquisa com uma sala, nós juntamos tudo e eu ainda não consegui transformar isso num artigo. O ano passado, o pessoal que é veterano de vocês, a gente fez uma pesquisa sobre síndrome de burnout na universidade, aquela síndrome de esgotamento com as aulas. Cada grupo fez a pesquisa com uma sala, eu ainda não consegui juntar tudo e transformar num artigo. Eu queria deitar numa rede igual aquela ali, pegar meus livros sobre metodologias ativas de aprendizagem, sobre aprendizagem transformadora. Eu queria fazer tudo isso nesse período que eu achei que eu teria livre. Drica, olha a realidade aqui em casa, criança chorando no meu pé, ter que sair passear com o cachorro de botinha e depois limpar tudo com álcool gel, limpar a casa, responder o e-mail, olhar o WhatsApp, fazer comida, que eu odeio, gente, até isso eu tive que aprender. Pagar conta na internet, limpar a casa 1000 vezes, porque todo mundo em casa ao mesmo tempo virou uma bagunça, e ter coisa para comer o dia inteiro. Vocês têm fome, gente? Porque aqui é o dia inteiro abrindo geladeira, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Fora tudo isso, quando a gente vai comprar alguma coisa fora e volta, e aquela higienização maluca que a gente tem que fazer? Ai, gente, está sendo uma loucura tudo isso. Então, a expectativa está tão diferente da realidade que eu estou vivendo, gente, mas tão diferente. Tiago, você está conseguindo resolver esse problema do acesso dos alunos? Se não estiver conseguindo, pessoal, vai conversando com o Tiago Spiri, ele é outra Thaís Bácaro que está inscrito aqui na nossa conversa, para tentar fazer com que os alunos consigam assistir. Se porventura não conseguir, ó, ele está falando que não está solicitando autorizações. Por motivo da gravação, ué. E, Tiago, se você sair e entrar de novo, será que não vai aparecer tudo isso? Ou será que o Meet, ele faz isso com o aluno? Chegou atrasado, não entra? Bom, não sei, mas acalmem os alunos aí, que assim que acabar essa reunião, o Tiago me ajuda e a gente disponibiliza o link para aqueles que não conseguiram assistir, para que eles assistam, ok? Ó, o Tiago está falando que após 10 minutos não autoriza mais. Eu também sei dessa informação, né? Que se o aluno não tiver com o login UEL, depois de 10 minutos que começou, ele não consegue mais acesso. Bom, mas tranquiliza a galera aí, que a gente disponibiliza o link depois para as pessoas assistirem, mas também terão que ter o login UEL. Por isso, Marcela e Heloísa, me ajuda aí a convencer esse povo de entrar no portal de estudante, em serviços digitais, criar o login UEL. Inclusive, se você não tiver o seu login UEL, o Paulo e a Adriana não vão conseguir ministrar o conteúdo das aulas para vocês, que vão começar dia 20, certo? Então, tem que fazer. Olá, mais uma expectativa e realidade minha totalmente frustrada, gente. Olha o escritório da foto da expectativa. Eu achei que eu ia ter tranquilidade para desempenhar o meu trabalho no horário mais adequado, que o meu escritório está organizado. Para ser bem verdadeira, eu não tenho mais escritório em casa. O escritório é o quarto da Maria Fernanda. Então, aqui atrás de mim tem um berço, aqui no chão tem 500 mil brinquedos jogados, a porta está trancada com chave, porque se ela me escuta, ela começa a bater na porta e querer entrar. Então, ela está lá embaixo, minha casa é um sobrado, ela está lá embaixo, com a televisão bem alta, com a moça que me ajuda no momento das aulas, senão eu não consigo dar aula. E eu tô aqui, no quarto dela. Então, quando a moça que me ajuda não está, a realidade é totalmente da foto. Eu sento no computador, ela vem junto. Ela fala desse jeito, eu quero trabalhar. E eu tenho que abrir o Word, e ela escolhe a letra vermelha e fica digitando aqui igual uma maluca com a letra vermelha. Então, essa expectativa e essa realidade também, gente, tem sido muito diferente. Só que eu estou contando para vocês um contexto da minha casa, que tem eu, meu marido, 2 crianças. Cada um tem vivido esse momento de pandemia de uma forma diferente. Muitos nem conseguem fazer esse isolamento. Meu marido, por exemplo, trabalha fora, ele viaja bastante, quase nunca está aqui, é um entra e sai o tempo inteiro. Eu fico mais pirada ainda, né, com essa história da doença, o tanto de risco que está, mas ele tem que trabalhar, não tem outro jeito, então assim continua.
Só que a minha realidade, por exemplo, ela é muito diferente da realidade da minha mãe. A minha mãe mora sozinha, meu pai faleceu há 5 anos atrás, eu tenho uma irmã também falecida num acidente, e ela, no fim, ficou sozinha, mora sozinha. Fazer esse isolamento para ela significa muita solidão. Ao mesmo tempo que para mim significa muito, muito, muito trabalho dobrado, eu falei que eu quero férias da pandemia, ela, pelo contrário, ela quer coisa para fazer. Mas sabe o que foi bom ela querer coisa para fazer? Ela está fazendo comida para mim, ela vem trazer as comidas. Ela está se ocupando e eu me livrei do que eu odeio fazer, que é a comida, gente. Mas nós temos pessoas aqui nessa sala que lidam com idosos, que lidam com outras doenças nesse momento, que lidam com dificuldades de acesso tecnológico, há muitos que estão com pessoas que estão trabalhando normalmente, com outras coisas. Então, o que eu queria agora? Eu queria que você acessasse o link que o Thiago vai colocar aí no chat. De antemão, eu já aviso. Se tiver muita gente acessando o link no mesmo tempo, ele dá pau. Olha lá, o Thiago colocou, eu repeti. Isso chama Jamboard, é uma tela interativa, em que a gente pode escrever alguma coisa aqui e todo mundo vai ver. Mas para que isso aconteça, eu tenho que interromper essa apresentação que eu estava fazendo para vocês e tenho que colocar essa apresentação dessa guia do Chrome, que é o Jamboard que eu vou usar. Bom, então aqui já temos algumas pessoas conectadas, deixa eu ver se vocês já estão vendo. Já estão vendo, ok. Então, eu queria que você tentasse participar da minha aula, colocando aqui, se você vier no cantinho esquerdo, tem aqui nota adesiva. Você clica, vai criar uma nota adesiva, você pode colocar alguma corzinha e escrever uma palavra de sentimento que você tem tido nesse período. Para mim, foi frustração. Por quê? Frustração. Por quê? Porque eu estava com uma expectativa e aconteceu, gente, tudo tão diferente, está acontecido. Lamentação. Quem mais? Olá. Tédio, ansiedade. Se você quiser escrever com a caneta, é só pegar a caneta aqui e mandar um coraçãozinho para mim. Olha lá. Fazer uma estrela. Olha que bonita. Medo. Opa, peraí, deixa eu sair da caneta. Ansiedade, ansiedade, frustração, junto comigo, tem mais gente, ansiedade, tédio, ansiedade, insegurança, vamos pôr a insegurança junto com medo? Desespero, ansiedade, 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 meu Deus do céu! Ansiedade, mais um medo para cá, depressão, junto com a ansiedade. Saudades da olha lá, tem gente fazendo um coraçãozinho. Ah, obrigada. Desespero, cansada, ódio, ai que raiva desse negócio, né? Solidão, cansaço. Então, tudo isso, dor nas costas, nem falo, eu tô tomando Dorflex todos os dias, gente, eu tenho uma dor aqui que vocês não fazem ideia. E dor de cabeça, que é minha parceira diária. Bom, então nós vimos nessa tela interativa que nós temos muitos sentimentos semelhantes uns aos outros, mas olha o que acabou de aparecer, adorei. Oportunidade. Esse momento de pandemia, querendo ou não, apesar de alguns estarem sofrendo muito, tem sido um momento de oportunidades e um momento de aprendizado, muito aprendizado, muito. Então, diante dessas diferenças entre as expectativas e as realidades, como, por exemplo, insegurança, medo, ansiedade, incerteza, angústia, tristeza, depressão, como alguns colocaram, nós precisamos encontrar as oportunidades para esse momento. E precisamos, Drica, aí ó, ser resiliente. Isso a gente é, eu e a Drica, né, Drica? E muitos outros aí também. Nós devemos ser resilientes, que é pegar toda essa situação e encontrar em algum fundinho nosso aqui coragem, positividade, empatia para conseguir sair dessa situação
bem, né? Porque fácil não tem sido. Se até o Cascão tomou banho, gente, olha só isso, o Cascão tomou banho, algo impossível. Por que que a gente também não vai conseguir se reinventar e tentar continuar o nosso processo de aprendizagem, que começou lá no início do ano, nessa graduação, sendo positivo? Eu, enquanto coordenadora do curso, tenho certeza que quando a gente é positivo, a gente é engajado, a gente é envolvido, a gente consegue passar um pouquinho disso para os outros. E é isso que eu queria passar para vocês aqui. Se depender do colegiado do curso e da nossa equipe de professores, nós estamos engajados e empolgados com essa retomada. Eu não vou falar para vocês que tem sido fácil. Pelo contrário, tem sido extremamente desgastante, extremamente difícil. Os debates na universidade são debates para gente grande, que eu não conhecia esse nível de debate. Eu tenho aprendido muito nas reuniões com a Câmara de Graduação, com a Prograde, mas nós estamos fazendo o nosso melhor. E nós estamos aprendendo junto com vocês. Vocês começaram esse curso para aprender, mas nessa situação de pandemia, quem tem mais a aprender agora são os professores. Por isso que nós participamos ativamente do Virtuel, aprendendo a usar o Meet, aprendendo a usar o Google Classroom, aprendendo a usar, por exemplo, esse Jamboard que eu usei aqui, eu aprendi lá. Nós fizemos cursos de metodologia ativa. Então, assim, mesmo que o professor erre, saiba que ele está errando, tentando fazer o melhor. E vocês vão perceber que nós teremos professores que terão mais facilidade com esse momento e outros que não terão tanta facilidade. Por isso, o colegiado pede ajuda de vocês, né? Vocês que, sem dúvida nenhuma, dominam a tecnologia muito melhor do que a gente, você pode ser um parceiro do professor, se oferecendo para passar o slide, se oferecendo para ajudar a controlar a frequência, se oferecendo para facilitar a disponibilização de conteúdos, além da Heloísa e da Marcela, que estão super sobrecarregadas com a transmissão das informações para vocês. Então, nesse momento, eu tenho que fazer um agradecimento formal às duas representantes de turma e os vices que elas têm, que quando começaram o curso e se dispuseram a ser representante, elas não tinham ideia do trabalho que viria pela frente. Nem eu, quando assumi a coordenação do curso no dia 15 de março. Então, pessoal, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Heloísa, muito obrigada, Marcela, as representantes da turma 1000 e 2000, que transmitem as informações aos alunos. E os vices também, que estão lá no nosso grupo. Se a Heloísa e a Marcela não vê a mensagem em tempo, eles têm aí a obrigação de auxiliá-las, repassando as informações aos alunos. Por quê? Porque os nossos meios de comunicação, eles mudaram, e nós dependemos desse apoio de vocês. Bom, esse momento inicial foi só um quebra-gelo, para a gente contextualizar essa situação, e agora eu vou para as retomadas das atividades da graduação aqui na UEL. Então, nesse período todo, em que vocês ficaram aguardando, né, com muita ansiedade, o que aconteceria, vários debates foram realizados na UEL. Vários, pessoal. Teve semana que eu participei de 4 reuniões de Câmara, todas online, porque nós temos na universidade 54 cursos de graduação com realidades totalmente diferentes. Então, essas decisões que a UEL toma, tem que tentar agrupar essa diversidade de cursos. Então, não é tão simples assim fazer uma proposta para uma universidade pública, ok? Então, na última semana, o CEP, que é acima da Prograde, né, é a Câmara de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade, que reúne a Prograde, a ProEx, e a ProPPG e a reitoria, instituiu a resolução CEP número 2220, vocês estão começando agora na UEL, vocês vão perceber que tudo aqui é regido por alguma regulamentação, o nosso trabalho não é feito nada no achômetro, tudo tem uma resolução por trás disso, e essa resolução regulamentou as atividades acadêmicas nesse momento de pandemia. Então, para que isso aconteça, o artigo 5º dessa resolução autoriza
a realização de atividades acadêmicas não presenciais, como é essa de agora, para o ensino de graduação, apenas e exclusivamente para o período da pandemia Covid-19, ok? Por atividade acadêmica não presencial, tem dois termos que vocês terão que entender muito bem e que não fazia parte do nosso vocabulário. Nós teremos atividades síncronas e atividades assíncronas. Anota aí que você precisa saber a diferença de uma para outra. Síncrona é aquela atividade que você tem ao vivo, como essa que nós estamos fazendo agora. O que é uma atividade síncrona? É aquela que o professor disponibiliza o link de acesso, você com o seu login UEL, entra na aula na hora que o professor agendou, participa dessa aula. E atividades assíncronas são várias outras atividades que os professores passarão para vocês, mas que não depende de estar online, ao vivo, conectado para o desempenho dela. Você vai poder fazer essa atividade no momento que você tiver disponibilidade, ou dentro da carga horária, no matutino, nós teremos esses espaços de momento assíncrono, e você devolve para o professor dentro do prazo estipulado, porque isso vale carga horária, portanto, vale a tua participação, a tua frequência na disciplina, ok? Além disso, já que houve autorização de aulas não presenciais, nós tivemos a resolução CEP número 23 de 2020, que aprovou um novo calendário acadêmico. Então, aquele calendário acadêmico que eu apresentei para vocês no início de março, ele deixou de existir e nós temos um novo calendário acadêmico. E eu queria que vocês entendessem o porquê desse calendário tão longo. O calendário acadêmico, esse primeiro período letivo de 2020, ele teve a retomada agora, dia 29, e ele pode chegar até o dia 18 de dezembro. Pode, tá? Não significa que você tem aula até lá, eu vou mostrar até quando você terá aula. E o segundo período letivo desse ano de 2020, que é o segundo semestre do curso de vocês, ainda no primeiro ano do curso, vai acontecer entre 18 de janeiro e 25 de junho. Também não significa que você terá aula todos esses dias. O colegiado, vamos supor, a gente acabou as nossas aulas lá em dezembro, ainda não houve autorização para atividade presencial, então a gente vai ter que fazer o planejamento para o próximo semestre. Por enquanto, nós estamos apenas com o planejamento desse semestre, que acaba lá no começo de dezembro, ok? Pedro, eu já vou responder, tá? Eu vou apresentar toda a proposta e daí na sequência eu respondo. E o segundo período letivo, a gente ainda não sabe se ele vai acontecer de forma presencial na UEL, de forma parcial, ou se será totalmente remoto como esse. Portanto, nós temos uma programação aqui dentro desse período letivo, certo? Lembrando que, não sei se vocês sabem, mas a legislação, ela define que o período letivo, ele tem que ser de 100 dias, e nós temos um calendário com mais do que 100 dias, 200 dias, 100 dias no primeiro semestre do ano, nós teremos 151 dias à disposição, e 100 dias para o segundo semestre do ano, nós teremos 125. Não significa, pessoal, que vocês terão aulas todos esses dias. O que significa é que aqueles cursos, que não é o nosso caso, mas que depende de laboratório, depende de pesquisa de campo, que só vai poder desempenhar algumas atividades quando for permitido atividade presencial, eles também são contemplados por esse calendário. Então, com essa proposta do CEP, o colegiado, representado por uma equipe, né, nós temos uma equipe no colegiado, junto com o núcleo docente estruturante, que são professores que participam das reflexões pedagógicas do curso, e aqui nós temos a Adriana e o Paulo, que participam ativamente dessas discussões. Nós programamos essa retomada para vocês. E esse será um período de transição. Para vocês, já seria um período de transição de qualquer forma, porque vocês saíram lá do ensino médio e vieram para o ensino superior, que tem sido bem diferente da realidade de vocês. Sumiu a apresentação, gente? Ué, só um pouquinho. Voltou?
um pouquinho. Tá certo. Então, acho que está todo mundo vendo agora, né? Então, esse é um período de transição. Já seria, mesmo que estivéssemos na UEL, já seria um período de transição para vocês. Por quê? Porque vocês saíram de uma rotina diferente de uma universidade. E, além disso, nós vamos fazer o ensino remoto. Então, a gente tem que estar preparado para essa transição. E, para isso, nós teremos que assumir alguns acordos. A resolução CEP também definiu, né, que haverá atividade não presencial e como essas atividades acontecerão. A UEL permite que nós utilizemos a plataforma Moodle, que é uma plataforma institucional, permite que nós utilizemos todas as funcionalidades do G Suite, inclusive o Google Classroom, o Google Meet, que é esse que nós fazemos a nossa transmissão agora. As aulas poderão acontecer também por meio de fóruns ou discussões acadêmicas online, ou outras formas de compartilhar recursos e desenvolver atividades escolhidas pelo professor e que seja acessível aos nossos estudantes, ok? De antemão, eu já falo que, pelos treinamentos que nós realizamos, a maioria dos nossos professores usarão a transmissão da aula por meio do Google Meet, que é esse que a gente está utilizando agora, ok? E alguns professores concentrarão toda a comunicação no Google Classroom, tentando concentrar a comunicação com vocês, ok? Mas daí cada professor vai passar a orientação. Então, o docente, como eu já disse, vai escolher a plataforma, as formas de interação e vai informá-los sobre isso. O docente também vai encaminhar para vocês a programação das aulas síncronas, ao vivo, e das atividades assíncronas e o tempo de realização dessa atividade. O aluno, pessoal, é obrigatório criar o seu e-mail UEL. Ah, não consigo de jeito nenhum. Gente, a ATI está trabalhando 24 horas para tentar solucionar o problema de todo mundo. Com o seu login UEL, você não vai ter problema nenhum de acesso às atividades. Isso é muito simples de fazer. No portal do estudante, serviços digitais, aparece lá a sugestão de login para você, você salva a senha e passa esse contato para o colegiado por meio daquele forms que foi encaminhado, certo? Eu ainda não cheguei no levantamento da turma de vocês, mas a hora que eu chegar, a Heloísa e a Marcela vão ficar sobrecarregadas, que eu vou pedir assim, Elô, Marcela, me ajuda, descobre aí o login UEL desse que não respondeu, certo? Então, é obrigatório nesse momento que você tenha o contato institucional, certo? O aluno, então, deverá acompanhar a atividade síncrona, que é ao vivo, em tempo real no seu turno de matrícula. O colegiado tem recebido infinitas mensagens de alunos informando que não tem disponibilidade. Gente, se você fez o vestibular para o matutino, o teu turno é o matutino. Você não pode assistir a aula no noturno, não pode, porque o seu contrato com a universidade é das 8h20 ao meio-dia, certo? Ah, mas não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Infelizmente, foi a aprovação que você teve. Ah, mas eu encontrei uma aluna do noturno que quer vir para o matutino. Aí os dois fazem um processo na Prograde chamado processo de permuta. Você está trocando de vaga com aquele aluno. O aluno que está no noturno vem para o matutino e o que está no matutino vai para o noturno. De antemão, eu já falo para vocês, são 100 alunos no matutino e 50 no noturno. Cada vez tem sido mais difícil a transferência. Então, se você espera conseguir uma transferência para o noturno, eu não quero desanimar ninguém, mas ultimamente tem sido bem complicado, porque não tem aberto vagas, são 50 vagas à noite e elas estão preenchidas, ok? Só quando tem vaga que o colegiado abre no início do período letivo, vaga de transferência interna. Uma universidade pública, ela funciona totalmente diferente de uma universidade privada, que é permitido transferência a qualquer momento. Aqui não, nós temos os limites, né, do que a gente pode fazer, ok? Eu recebi, inclusive, uma mensagem hoje, mas eu consegui um estágio
Daí eu falei assim, a universidade não autoriza estágio no turno de matrícula. Como que você vai fazer um estágio das 9 às 3 da tarde, se você, nesse horário, tem que estar disponível para as aulas? Além disso, o primeiro ano do curso não autoriza estágio também, porque você não teve contato nenhum com a teoria. Como que você vai poder estagiar numa empresa? Então, por regulamentação do estágio do nosso curso, somente é possível realizar estágio a partir do momento que você tem matrícula no segundo ano do curso, certo? Então, nessas novas aulas, desse novo formato, nós temos que assumir alguns compromissos de etiqueta digital. Olha essa fotinho aqui da reunião online. Só áudio e áudio e vídeo. Olha só áudio, o cabelinho do gato. Eu tenho certeza que tem um monte de gente aí com a câmera fechada, enrolado na coberta, de pijama, que se eu pedir para abrir a câmera, vai ser impossível, né? E olha áudio e vídeo, todo mundo arrumadinho e preparado para assistir a aula, ok? Então, vocês terão que fazer um acordo com o professor. Se ele quer interação com o vídeo, pessoal, nós teremos que assumir essa regra de etiqueta digital. E olha essa outra imagem aqui, que tem uma reunião com 4 pessoas. Isso eu peguei no Facebook, rodou um monte esse vídeo. Tem um cara lá todo sério, esse que está com a setinha vermelha, com fone, prestando atenção na reunião. De repente, cai a foto. Ele tinha uma foto colada na frente da câmera e ele está lá no fundo, balançando na rede, tomando uma cerveja. Então, vocês terão que assumir essas regras de netiqueta ou regras de boa convivência virtual. Você deverá seguir as orientações do professor quanto ao uso de áudio e vídeo, recomendando-se que o áudio só esteja ligado quando for falar. Gente, vocês são muito mais espertos do que eu, porque as primeiras reuniões que eu fiz pelo Google Meet, todo mundo falava ao mesmo tempo, era a maior confusão. Hoje aqui todo mundo acessou já com o áudio desligado, olha que bonitinho. Daí a gente abre o áudio quando for falar, porque não é só a sua voz que capta todo o barulho da tua casa. Então, se está passando um carro, se está passando uma moto, se tem alguém assistindo televisão, se tem o cachorro latindo. Então, é bacana que a gente feche o áudio sempre. E só quando for falar, a gente abre. Além disso, se tiver interação por vídeo, né, tem professores que vai exigir isso de vocês, esteja vestido adequadamente. Nem que você tiver com calça de pijama, mas daqui para frente, daqui para cima, você vai ter que estar adequado, né? Eu participei de reunião já que o cidadão estava sem camisa. Gente, é constrangedor, se bem que nesses dias frios seria impossível, né? Mas você tem que estar adequado para um ambiente de aula, ok? Quem não tem um webcam, só justificar com o professor, que daí não tem problema, ok? Porque muita gente está acompanhando por computador, não notebook, que daí não tem câmera, e às vezes também não consegue interagir com som. Mas tudo bem, conversa com o professor, escreve no chat, só o fato de você conseguir assistir a aula e interagir por meio do chat já dá a sua participação, ok? Não pode, gente, isso aqui é muito sério, não pode registrar por meio fotográfico, gravação ou qualquer outro, nem compartilhar e divulgar imagens, falas, textos e materiais dos professores sem a autorização do professor, ok? Quem ajudou a montar essas regras de etiqueta foi o professor Ricardo Favoreto, que além de ser professor do nosso departamento, ele é advogado. Então, assim, isso pode dar problema, e nesse momento de pandemia em que as aulas vão acontecer por aqui, nós estamos alertando vocês, né, que o professor vai disponibilizar o conteúdo, e esse conteúdo é restrito aos alunos da sala. Ah, se o professor quiser criar um canal no YouTube e colocar, ótimo, daí é o professor que está fazendo isso, mas não é você, aluno, ok? Nós precisamos também respeitar a liberdade de expressão dos nossos colegas e de cátedra do professor. O professor, ele tem autonomia e autoridade para exercer a disciplina dele, e nós devemos respeitá-lo, ok? Seja no ambiente virtual, seja no ambiente presencial, seja em qualquer ambiente, desde que esse respeito seja mútuo, ok? A liberdade de expressão e a cátedra do professor. Observe sempre os horários estipulados pelo professor para atendimento virtual. Tem professor que disponibiliza o WhatsApp e tem professor que não disponibiliza. Se ele disponibiliza o WhatsApp, gente, seja
elegante o suficiente para mandar mensagens em horários convenientes e não horários inconvenientes, ok? Por gentileza, esses são algumas das regras que nós pedimos a vocês. Mas então, como vai ser a retomada para mim? Eu que sou aluno do primeiro ano da UEL. Tcharam, né? Agora vem aqui o assunto que todo mundo queria saber. Nós estudamos muito, fizemos muitas reflexões, a Adriana participou, o professor Paulo Pegino participou, que são membros aí do núcleo docente estruturante do curso, saíram as instruções de serviço da Prograde, e nós optamos, nesse momento de pandemia, ofertar para vocês um retorno escalonado e gradual de atividades de ensino. O que isso significa? Significa que não vai começar todas as matérias juntas. Nós teremos blocos de matérias para que você, aluno, consiga se concentrar na realização das matérias daquele bloco dentro daquele período, ok? Então, para o primeiro semestre, atenção, depois eu disponibilizo essas telas para a Marcela e para a Heloísa e elas disparam para vocês, ok? A programação prévia porque nós temos certeza desse primeiro bloco que vai acontecer a partir do dia 20/7, certo? Os outros blocos a gente vai confirmando com vocês, caso a pandemia continue e a gente não tenha autorização para realizar atividade presencial. Então, o primeiro bloco, ele começa dia 20 de julho e vai até o dia 28 de agosto. Serão 6 semanas de atividades intensas de 2 matérias. Acabou essas 6 semanas, tem uma semana de intervalo entre o bloco 1 e o bloco 2, que é o período de exame dessas 2 matérias que acabaram no bloco 1. Passou essa uma semana, começa o bloco 2, mais 2 matérias de 7 de setembro até 16 de outubro. Acabou esse bloco, tem mais uma semana para a realização de exame dessas 2 matérias, e começa o último bloco desse primeiro semestre letivo, que vai de 26/10 até 4 de dezembro. Depois de 4 de dezembro, tem 5 dias úteis para o exame dessas matérias. Então, em cada bloco, nós teremos 2 disciplinas. Atenção, turma 1000, que a Heloísa é a representante. Entre o dia 20 de julho até o dia 28 de agosto, vocês terão 2 disciplinas. A disciplina 7ADM 033, Fundamentos de Administração, coordenada pelo professor Fábio Coutro, e a disciplina 7ADM 034, Métodos e Técnicas de Pesquisa em Administração 1, coordenada pela professora Adriana Rampazzo. Quais são os horários de atividade síncrona? Com o professor Fábio Coutro, vocês terão atividade síncrona ao vivo, de quarta e sexta às 10h15, e com a professora Adriana de segunda e terça. Segunda, 10h15, terça, 8h20. Pessoal, essa programação é prévia, é uma previsão, eles passarão para vocês todas as orientações no início da disciplina, ok? Além disso, tudo que sobra, por exemplo, quinta-feira, não tem previsto atividade síncrona, e os outros horários que sobram é para realização das atividades assíncronas, aquela que você vai fazer dentro do teu horário, mas que deverão ser entregues no período estipulado para o professor. Turma 2000, com a Marcela aí de representante, de líder. A disciplina de fundamentos vai ser ministrada pelo professor Paulo Pegino, de quarta e quinta às 10h15, e a disciplina METEP, com a professora Adriana, de segunda às 8h20. Opa, acho que eu fiz coisa errada aqui, né, Drica? E terça, vou ter que corrigir, gente, terça, vou corrigir já. E terça às 10h15, porque senão dá choque de horário com a disciplina do Paulo. Olha que eu conferi isso 1000 vezes. Segunda e terça. Segunda e terça. Isso, agora sim. Agora sim. Então, a previsão com o professor Paulo Pegino é quarta e quinta às 10h15 e com a professora Adriana, segunda e terça. Ok? Então, para a turma 2000, vocês terão atividade de segunda
a quinta síncrona dentro desses horários estabelecidos, e a turma 1000 tem atividade de segunda a quarta, pula a quinta, e sexta tem mais uma atividade síncrona, ok? As informações importantes. Nesse primeiro bloco, acontecerão essas duas matérias em 6 semanas. Então, cada professor tem que cumprir 10 horas de atividades por semana, que ao fim de uma semana, ao fim das 6 semanas, complementam 60 horas. Essas atividades são síncronas e assíncronas, então terá os momentos de interação ao vivo, como esse, nesses horários pré-determinados, poderão ser mais do que esses, ok? Esse é o mínimo necessário. O docente vai controlar a frequência do aluno. Não adianta você achar que, como é aula remota, você vai poder fazer em qualquer horário. A atividade síncrona você tem que acompanhar no seu turno ao vivo. E o professor faz esse controle de várias formas. Hoje nós estamos fazendo aqui por meio de um Forms que nós montamos, mas tem extensões no Google Meet que a gente instala e ele manda para o nosso login depois, para o nosso e-mail, uma lista no Excel pronta com o nome de todo mundo que entrou e participou da aula, ok? Isso é muito simples de fazer, ok? Além disso, o professor também vai controlar a tua frequência nas atividades assíncronas, aquelas atividades que você vai ter que entregar e que tem carga horária para aquilo. Se você não entregar, você não terá carga horária e pode ter problema com frequência. O professor, nesse período de 6 semanas, que é a realização dessa disciplina, vai aplicar no mínimo 2 tipos de avaliação. Uma prova online, um trabalho. Então, 2 tipos, 2 formas de fazer avaliação tem que ter, tá? Se ele quiser fazer mais, sem problema nenhum, mas tem que ter pelo menos 2 avaliações. O aluno, então, deve acompanhar as atividades no seu turno de matrícula com o login UEL, não dá para grifar, né, o que eu estou falando, mas com o login UEL. O exame acontece até 5 dias úteis depois que acaba a disciplina. Então, a disciplina do Fábio Coutro, do Paulo, da Adriana, vai acabar dia 28 de agosto. Pulou o final de semana, eles terão 5 dias úteis para fazer o exame com vocês. É bom que daí vocês já sabem se aprovou ou não aprovou, né? Quem tá, não é o caso de vocês, porque vocês estão no primeiro ano, não tem ninguém em DP ainda, né? Mas para aqueles alunos que estão nos outros anos e estão em DP, a DP acontece de forma assistida. Nesse caso, eu tenho muito aluno retido na primeira série do curso. Quem está retido vai ter que ficar atento a quando aquela disciplina acontece para desempenhar ela. Quem está retido no curso, pessoal, não tem que fazer as disciplinas que já está aprovado. Vamos supor que você está aprovado em fundamentos e não está aprovado em METEP, então você tem que fazer só METEP. Vamos supor, mas isso olha lá no teu histórico para você ter certeza, ok? Vamos supor que você está aprovado em METEP e em fundamentos, que você vai fazer outras matérias, como o que mais que tem nesse período? Economia, vamos supor. Então, você vai fazer só a disciplina de economia. Ah, eu estou retido em matemática e contabilidade, que são matérias do segundo semestre. Então, só quando começar o segundo semestre, que tem que fechar esse ciclo de novo, primeiro, daí você vai cursar a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, certo? Então, precisa ficar atento. Esse plano vai ser disponibilizado para vocês, essa programação, para que você fique atento a quando você tem que participar das atividades. No início do ano, também, nós divulgamos disciplinas eletivas. O que é isso? São disciplinas da universidade toda que você poderia se matricular, que não é do curso de ADM. É disciplina da contábeis, da economia, do direito, da psicologia, da matemática, do design, do jornalismo. Então, se você se matriculou em alguma disciplina eletiva, não sei se é o caso, mas se você fez a matrícula em alguma disciplina eletiva, você terá que entrar em contato com o departamento que oferta essa matéria. Então, na Contábeis, tem que procurar o contato lá da Contábeis e ver quando vai ofertar aquela matéria que você se matriculou. Assim como nós ofertamos disciplinas eletivas também. Por exemplo, a disciplina que eu ministro no 4º semestre, que é gestão de pessoas, é uma disciplina que muita gente tem interesse. Então, a gente oferta ela como eletiva, e sempre vem pessoal da engenharia, da agronomia. Se tem vaga, a Prograde matricula o aluno na matéria.
E como ele vai saber agora como essa disciplina, quando ela vai acontecer? Então, ele tem que entrar em contato com a gente para que ele saiba. Apesar de que, acho que até o fim da próxima semana vai ter uma página na Prograde que todo mundo vai saber quando as disciplinas acontecem. Tem alguém me perguntando se dá para se desmatricular. Eu acho que não dá, mas eu posso verificar com a Prograde. Acho que não precisa, porque como ela não é obrigatória, só vai aparecer no seu que você não concluiu aquela matéria, entendeu? Nem precisaria desmatricular, mas eu posso buscar essa informação e passar para vocês. Outra informação bem importante é com relação à nossa biblioteca, que nesse momento tem um atendimento remoto por WhatsApp, um atendimento via chat. É só você entrar na página da biblioteca, uel.br/bc. Você lá encontra uma lista de e-books no ícone acervos digitais, em outros acervos, tem uma lista de livros digitais disponibilizados para a gente. Além disso, nesse período de pandemia, a Saraiva e a Pearson disponibilizaram para a universidade acesso a todos os seus livros digitais, né? Então, aqui no meu slide tem o login e a senha, tá pequenininho, mas depois na página da UEL, se você precisar, tem essas informações. A biblioteca só pede para que a gente não mude essa senha, que ela é uma senha única para todo mundo da comunidade UEL, ok? Além disso, a Marli nos informou que a biblioteca também está fazendo agendamento para retirada de livro. Então, se alguém quiser um livro físico da biblioteca, tem que entrar em contato pelo e-mail. A Marli, depois, se puder, disponibiliza esse e-mail, mas nesse WhatsApp também eles reservam. E daí tem o agendamento da entrega de terça-feira, das 9 ao meio-dia, ok? Mas nós estamos evitando esse momento. A Marli já colocou aí o contato no chat, para fazer a reserva de um livro, tá? Mas hoje em dia tem tanta coisa disponibilizada que talvez não seja necessário a retirada de livros físicos, ok? O colegiado, para finalizar, o colegiado, então, ele pretende, por sugestão do professor Paulo Pegino, que foi uma sugestão muito boa, concentrar todas as comunicações com vocês por meio de uma sala no Google. Então, nós criaremos, quando estiver mais perto do dia 20, uma sala no Google com todos os contatos de vocês, o login UEL de vocês, em que ali nós concentraremos todas as informações sobre esse momento, as disciplinas, os contatos dos professores, ok? O professor, ele não precisa utilizar essa sala do Google para dar aula, mas se ele quiser, ele pode utilizar. Se ele for usar uma sala Google, ele pode criar a própria sala e encaminhar os alunos. Nós continuaremos enviando mensagem aos e-mails das turmas, que foram disponibilizadas no início do ano, e por WhatsApp, por meio das representantes, elas passam para vocês rapidamente. Mensagens rápidas a gente comunica, ok? Além disso, o contato do colegiado está sempre à disposição, tenho recebido bastante dúvida, bastante questionamento, e nós temos tentado responder o mais rapidamente possível, que é colegiadoadm@uel.br. E, além disso tudo, essa semana nós criamos um Instagram com a ajuda do um aluno do 7º semestre, do Gabriel Prado, que já foi presidente do CA, e hoje ele é meu aluno de iniciação científica, e ele me ajudou, nós criamos um Instagram. Porque eu descobri, gente, que eu tô ficando bem velha, sabe por quê? Não é porque eu vou fazer 40 anos o mês que vem, não, é porque eu gosto de Facebook, e eu descobri que essa galera aí, igual vocês, ninguém nem sabe o que é o Facebook mais. Eu postava alguma coisa do nosso colegiado, só aqueles nossos alunos mais velhinhos que conseguiam visualizar. Então, por sugestão do Gabriel, nós criamos um Instagram do colegiado, já divulgamos com vocês, então lá também nós temos algumas comunicações gerais. Portanto, sigam a página, tenham informação sobre isso. Já eu passo o Instagram aqui no chat, que eu esqueci de cabeça, mas eu tenho as informações e já eu coloco. E meu último recado, eu falei que minha fala demoraria 1 hora, nunca fui tão planejada, são 11 horas. O meu último recado final para vocês, meu conselho do fundo do meu coração,
é que nessa fase, gente, nós precisamos muito ser gentis, de gentileza, com a gente mesmo, com o nosso professor, com o nosso colega com dificuldade, com as pessoas que vivem com a gente na nossa casa. Tem sido uma fase muito complicada, muito diferente, com muitas inseguranças e incertezas. E nesse momento, aqui na Universidade Estadual de Londrina, nós estamos aprendendo junto com vocês, ok? Principalmente o uso das tecnologias nesse processo de aprendizagem. Nós, professores do curso, não vemos a hora de encontrar com vocês aqui no calçadão do César. Eu olho essa imagem, eu tenho vontade de chorar. Eu tirei essa foto outro dia que eu fui buscar um processo lá, e dá uma tristeza tão grande ver esse campus que é tão lindo, tão vazio. Mas eu tenho certeza que em breve a gente vai se encontrar lá no César, fisicamente, todo mundo com muita saúde. Ok, pessoal? Eram essas as minhas falas iniciais. Portanto, vocês já têm consciência que a aula de vocês vai começar efetivamente no dia 20 de julho, com a Adriana e com o professor Paulo e o professor Fábio. Enquanto isso, vocês terão um tempinho para se organizar com a quarentena e com os recursos necessários. O primeiro ano é o ano que nós tivemos mais dificuldade de acesso aos alunos, muitos não responderam àquela pesquisa do retorno seguro, portanto, ainda nós não temos informações exatas de alunos com dificuldades tecnológicas ou com dificuldades de acesso a recursos, mas a universidade tem um projeto hoje de acolhimento digital, de parceria, de empréstimo de equipamentos em caso necessário, ok? Mas nós temos visto que os alunos, eles estão se virando e estão procurando meios aí de conseguir acesso nesse período específico, que a gente espera que passe logo, ok? Eu vou tentar acompanhar o chat agora, para ver se tem dúvida que ficou para trás. Tiago, se você estiver aí ainda, me fala de alguma pergunta que eu não consegui responder. Teve bastante comentário. Gabriel Siqueira, está com 2 livros, entre em contato com a biblioteca. Se você tinha que ter entregue no período da pandemia, eu acho que não tem custo, mas se já estava atrasado antes da pandemia, não sei não. Na reunião de ontem, teve um aluno que falou que a dívida dele já está em R$ 120, que ele vai ter que parcelar a dívida. Então, entre em contato com a biblioteca, porque no caso dele, o livro já estava atrasado antes, né? Então, daí é uma situação atípica. Mas depois a biblioteca fechou, então eu acho que no período da pandemia não será cobrado, ok? O e-mail poderá ser usado para sempre? Para sempre, Fabrício, enquanto você estiver na universidade. Enquanto você tiver vínculo com a universidade, o seu e-mail usa. Por exemplo, eu fiz meu mestrado e meu doutorado na FEA de Ribeirão Preto. Então, eu tive o meu contato lá enquanto eu estava lá. Eu deixei de ser aluna, o contato deixou de existir. Mas, nesse momento, é muito importante que você utilize e tenha, inclusive, as funcionalidades que ele permite. O Paulo comentou até outro dia que no Virtuel ele descobriu que quem faz o login UEL tem acesso ao Office oficial, não é isso, Paulo? Isso é um bom benefício, ok? Só enquanto durar as aulas, os seus 4 anos de curso. Acho que eu te respondi. Deixa eu ver o Instagram aqui, que eu esqueci, para eu passar para vocês certinho, daí vocês já passam para os colegas. Cadê? Do Gabriel, que ele me passou aqui, 1 minuto. Se tiver mais pergunta, pessoal, vamos colocando aí, caso eu não tenha respondido alguma coisa. Colocando no chat. A Stephanie enviou um e-mail para a biblioteca e disse que após a pandemia é só devolver e nesse período não serão cobrados multas. Pronto, respondeu. Se tinha multa antes da pandemia, você vai ter que pagar, mas durante a pandemia não. Ótimo, obrigada. Eu coloquei o Instagram. Olha lá. O Paulo fala do problema, né, de perder o histórico de e-mails recebidos ao longo do tempo pelo e-mail EL. É um problema, igual eu perdi meus contatos USP depois que eu deixei de ser aluna lá, infelizmente, né.
Mas Fabrício, exatamente, é que o bom do e-mail é que, primeiro, ele é gerenciado pelo Google, então você tem acesso a qualquer lugar, né, como se fosse um Gmail, mas o El sendo, nesse momento, com a parceria com o Google, e você tem o Drive limitado, que é muito bom, cabe muita coisa, ok? Ô, Thaís, Oi. Então, sobre o e-mail da UEL, para que você não perca, né? Então você vai ficar 4 ou 5 anos na UEL. Para que você não perca todos os e-mails, o que você pode fazer é o seguinte: se você tiver uma conta normal do Gmail, você faz o vínculo via POP dentro do Gmail mesmo. Eu sei fazer, mas eu só sei fazer olhando. Assim, eu não sei fazer uma instrução assim, porque eu fiz isso umas 2 vezes na vida só. E aí Não, tá ótimo. todo e-mail que cair na tua conta da UEL, ele vai direto para tua conta do Gmail. E aí você não vai perder nenhum e-mail. Uhum. É muito boa essa dica, porque depois todo o teu histórico fica. Mas depois, quando a gente voltar no presencial, o Paulo ajuda vocês ainda estão no primeiro ano do curso, então tem bastante tempo para usufruir disso. O Alexandre, para quem já tem um processo de permuta, como fazer se já foi realizada? Se você olhar no teu portal de estudante e você ainda está no matutino, não foi realizado. Eu sei que lá no colegiado, no CESA, tem alguns processos, mas que a gente estava aguardando a justificativa das duas partes. Quem não apresentou a justificativa ainda, não foi feito o processo de permuta, ok? A Prograde está atendendo para permuta no e-mail matrícula@uel.br, ok? Ou entre em contato comigo por e-mail, colegiadoadm@uel, informo o número do processo que eu verifico onde ele está. Também é uma forma de fazer. Tiago, será que eu pulei alguma pergunta? O chat está movimentado. Fabrício, as provas serão de que forma? O professor vai escolher. Na verdade, não necessariamente é obrigado ter uma prova, mas é possível fazer prova online pelo Google Forms, sem problema nenhum, tá? Mas o professor que vai passar. A disciplina da professora Adriana, por exemplo, que é METEP, tem um trabalho extenso para fazer nessa disciplina. Então, a avaliação dela se dará num trabalho. Se ela optar por fazer uma prova, ela vai explicar para vocês como será essa prova, qual plataforma vai usar, se tem que fazer de forma síncrona ou assíncrona, ok? Porque tem um professor que disponibiliza a prova pelo Forms, numa atividade síncrona, todo mundo conecta e desenvolve a prova naquele momento. Só entrega a prova, a aula só finaliza quando todo mundo entrega a prova. Nicolas, vão existir provas e trabalhos com os critérios escolhidos pelo professor, exatamente. Quem define isso, da mesma forma que o presencial, é o professor. A gente determinou ali as orientações e o professor tem que seguir. Então, tem que ter pelo menos duas avaliações numa disciplina, ok? Mas se o professor quiser fazer 4, ele pode, mas no mínimo 2, não pode ser uma só, ok? O professor vai encaminhar trabalho por e-mail, tudo bem? Tudo bem, é uma forma que o aluno tem acesso, ele não quer usar o Google Sala de Aula. Eu acho que ele vai ter mais dificuldade para controlar, mas se é o que ele se sente seguro, não tem problema nenhum, ok? Fabrício, acho que eu te respondi. Bloco 2, Fabrício, eu ainda não tenho a confirmação, eu posso te passar o meu planejamento, ok? Ó, planejamento do que vem no bloco 2 e no bloco 3. Mas a gente vai confirmar isso, porque são disciplinas de outros departamentos da UEL, eu preciso dessa confirmação. Na nossa programação é a seguinte: bloco 2, começando no dia 7 de setembro, né, teoricamente, que é feriado, economia e sociologia, tanto para a turma 1000 quanto turma 2000. Bloco 3, vocês terão a disciplina de psicologia, que tem um percentual de carga horária prática, então ela foi deixada para o final, ok? Que a gente não sabe se até lá vai ter presencialidade ou não, mas pelo andar aqui das informações do reitor, nós imaginamos que todo esse semestre vai acontecer de forma remota, ok? Se tiver mais alguma dúvida, aproveitem. Laiane,
Como fica a questão dos certificados dos cursos? Você quer saber se você pode fazer requerimento ou se você vai receber o certificado? Porque, assim, os certificados do evento que nós montamos, né? A gente foi responsável pelo Encontro Pedagógico Interdisciplinar de Administração. Nós finalizamos esse evento, encaminhamos o relatório final para a para a PROEX, que é a pró-reitoria que cuida de eventos, e lá eles vão emitir certificados via e-mail, naquele e-mail que você cadastrou no momento que você fez a inscrição. Tá, ontem ela falou para mim, a responsável por isso, lá na PROEX, que estava analisando o relatório final e que em breve disparariam todos os certificados. Isso normalmente demora em um prazo longo. Ela falou que agora, em virtude da pandemia, tem sido mais rápido porque eles estão apenas com atendimento remoto, tá? Então, eu imagino que do nosso encontro, no máximo em 30 dias, vocês já recebam naqueles e-mails cadastrados, ok? E o Virtuel ainda não teve o relatório final. E como o Virtuel teve, acho que 6 mil inscritos, acho que vai demorar um pouco para a operacionalização disso tudo. Mas quem se inscreveu também recebe o certificado digital no e-mail cadastrado. Nicolas, aquelas horas extras de curso que devem ter, vai ter alguma maneira de conseguir? Sim, da mesma forma, você fez um curso durante a pandemia, você entra no portal do estudante, faz um requerimento para eventos e cursos, anexa o certificado e anexa aquele documento em Word, que é um formulário que você preenche com o curso, né, explicando o curso que você realizou, isso vem automático para o colegiado analisa o processo e defere a carga horária, sem problema nenhum. Fabrício, pode voltar àquela tela de horário? Eu vou mandar. Fica tranquilo, Fabrício, que eu vou fazer um print da tela, acabando nossa reunião, eu já encaminho para a Heloísa e para a Marcela, elas disparam para vocês, tá? A tela dos blocos e a tela das disciplinas, tá? Dos horários das atividades síncronas. Vou confirmar com a Adriana, com o Paulo e com o Fábio se eu coloquei certinho. Lembrando, de novo, Fabrício, que é só um planejamento, né? Vocês receberão todas as orientações no início. Pode ser que esse planejamento sofra alterações em virtude das condições sanitárias, ok? Não, as aulas das 8h20, elas vão até as 10 e das 10h15 vão até o meio-dia, ok? Esse é o horário, né? Como na aula presencial. Pode ser que um dia acabe um pouco mais cedo, um dia demore um pouco mais, mas da mesma forma. Pessoal, o Paulo e o Fabrício ajudando aí com as coisas tecnológicas, que eu não domino, portanto, já defini, o Fabrício vai ser o auxiliar, né, nesse semestre. Brincadeira, Fabrício, mas é que a gente precisa de muito apoio tecnológico. Não o Paulo, né, que o Paulo manda bem, mas eu, a Drica, o Fábio Couto, também não sei como ele está se virando nesse período. Mas muito obrigada, a gente vai precisar desse apoio. Pessoal, o nosso acolhimento era esse, portanto, não sofram mais com a ansiedade sobre a retomada, ela vai acontecer dia 20 de julho, então até lá vocês ainda terão um tempinho, quem sabe, para maratonar no Netflix, para dormir, e para atualizar as leituras de vocês, porque quando começar, vai começar, hein? Se preparem, que em METEP tem que fazer um projeto muito legal, e o professor Fábio e o professor Paulo apresentarão para vocês o mundo da administração, né? Alguns conhecimentos básicos sobre a administração. Sintam-se acolhidos, qualquer problema que vocês tenham, por gentileza, entrem em contato com o colegiado, pelo e-mail ou com as representantes, que elas têm contato direto comigo e transmitem as informações, ok? A universidade, o curso de administração está muito feliz com essa retomada, saiba que estamos fazendo o nosso melhor nesse período, ok? Olha lá, a Drica vai dar apoio só psicológico, viu? A tecnologia com o Paulo. Pessoal, muito obrigada pela participação. Então, no dia 20, as aulas serão retomadas, os professores encaminham para vocês os links de acesso, eu encaminharei o contato das representantes para os professores, e assim começará a nossa retomada. Sintam-se realmente muito acolhidos e abraçados virtualmente. Obrigada pela presença, até mais.
Paulo, Drica, Fábio, obrigada. Tiago Spiri, muito obrigada pelo apoio tecnológico tão necessário nesse momento. Obrigada, gente. Até mais.